queria que você abrisse comigo aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma comunidade que pastoreia. E isso aqui é um desejo que nós temos. Não é uma realidade ainda. Isso aqui, ó, capengando, tá me dando nervoso, gente. Vai dar tudo certo. Uma comunidade que cuida. Eu acredito que quando a gente pensa a igreja, a primeira coisa que vem à nossa mente é um ambiente para ser acolhido, para ser pastoreado, para ser cuidado. Mas, na realidade, nem sempre isso acontece. E eu não quero falar dos motivos porque isso não acontece, mas eu quero falar dos porquês nós somos levados a ser uma igreja assim. Qual é o desafio, irmãos, de ser uma igreja que pensa um nos outros, que cuida um dos outros, que abre mão de si mesmo, de ser egoísta, abre mão de tantas coisas? Nós vamos pensar juntos um pouco a respeito disso nessa manhã. Gálatas 6, todos acharam? Amém? Vem comigo dando glória, irmão. Vamos acelerar o passo hoje, hein? Versículo 2 diz assim: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que preciosidade Paulo está falando para a igreja da Galácia. Levem os fardos uns dos outros. E agora volta para a nossa sociedade, para o nosso tempo, onde nós estamos totalmente ocupados, sobrecarregados, cansados. Muitos de nós ansiosos, com uma rotina muito difícil de dar conta, não conseguindo, inclusive, nem carregar o próprio peso de si mesmo. E aí Paulo vem e traz essa ideia para a gente, carregar o fardo uns dos outros. Mas como isso é possível, irmãos? No meio de uma sociedade que precisa dar conta de si mesmo, precisa lidar com as suas tarefas, com seus pesos, com suas crises, como nós podemos levar o fardo uns dos outros? Paulo aqui, quando ele fala aos Gálatas, é uma carta para uma igreja de uma cidade. Antes de chegar no capítulo 6, ele pontua valores que vai nos levar para esse lugar de pensar sobre: é possível carregar o fardo de um irmão? É possível ter empatia quando não são empáticos comigo? É possível fornecer rede de apoio quando não ofereceram para mim? A ideia que Paulo constrói é que tudo que nós fazemos na igreja não está nos nossos méritos, nas nossas qualidades, na nossa vocação, nas nossas expertises, mas está a partir do sacrifício de Cristo. E é por isso que isso tudo se torna possível, mesmo a gente reconhecendo que estamos num mundo caótico, que seja difícil pensar nessa possibilidade. Paulo vai nos mostrar que isso é possível. E aqui, irmãos, eu não sei se você é corajoso para admitir, mas quando eu penso nessa possibilidade de carregar o fardo de alguém, a primeira coisa que eu penso é: gente, eu já estou lidando com as minhas coisas, que não são poucas. Um pastor depressivo, que toma 3 remédios por dia para ficar estabilizado, para ficar na paz do Senhor. Aqui, eu estou hoje aqui, ó, fazendo gracinha porque eu estou estabilizado, irmão.
E o ponto é, não há problema nenhum com isso, porque Deus, Ele não separa pessoas a partir das suas capacidades. Deus separa e pensa igreja a partir de gente comum, gente. Deus, quando inspirou Paulo a dizer sobre carregar fardos aqui, Ele está trazendo uma possibilidade por causa de uma realidade. Porque se dependesse do nosso mérito, das nossas capacidades e até do nosso esforço, primeira coisa que ia acontecer, seríamos seletivos na ajuda. E na igreja isso acontece, sim ou não? Vamos lá, hein? E por que isso acontece? Tem muitos fatores. O problema é que quando isso acontece, o corpo é afetado, pessoas sofrem. E quando a gente lê um versículo desse, primeira coisa que a gente pensa, não, sai para lá, Paulo. Tá maluco? A gente está em 2025. Rio de Janeiro, tudo caótico. Tem irmãos que não vieram para a igreja hoje porque, né, a favela alombrou, irmão. Bala comendo. Olha a realidade que a gente está trabalhando. Mas, quando a gente pensa construir igreja, ser família de Deus, o que Paulo pensou? Paulo, ele começa a falar para os Gálatas, no capítulo 1, a respeito de o cuidado com a inconstância e a fidelidade para a mensagem recebida. Eu queria que você gravasse muito bem esses pontos, porque é uma construção que nos leva a não exercer o que Paulo está pedindo. Então, a primeira coisa que Paulo vai tratar com os Gálatas é cuidado com a inconstância de vocês. E o que é inconstância, irmãos? É não ser alguém que está sempre fazendo algo que se comprometeu a fazer. E muitos de nós temos muitos motivos para não fazer isso. E até bons motivos. E Paulo fala sobre a importância de sermos fiéis à palavra do Senhor. E aí você começa a reparar que às vezes parece que é antagônico. No meio de uma vida tão caótica, poxa, eu preciso ser constante. Poxa, eu preciso ser fiel. No capítulo 2, Paulo fala sobre a justificação pela fé. E a justificação pela fé é uma lembrança de que nada do que fazemos na igreja é a partir das nossas obras, mas pelos feitos de Cristo. Todo o mérito da obra do Senhor, o crescimento, a glória, a presença quando reunimos, o nosso desenvolvimento, aquilo que alcançamos é mérito de Cristo, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Ele olhou para nós um dia, gente pecadora, e amou simplesmente, irmãos. Eu acho que a nossa mente nem consegue alcançar tanto isso. Porque quem é pai aí? Não tem momento que os filhos aborrecem de uma maneira que dá aquela raivinha? Não é? É ou não é, gente? Se a gente faz isso com os nossos filhos, irmãos, quem dirá com irmãos? E aí a gente tem um Deus que olha para a nossa vida e nos ama incondicionalmente. Ele não ponderou sobre os nossos pecados, irmãos. Ele simplesmente decidiu, eu vou amar a Evelyn, eu vou amar o João. E nada vai me fazer voltar atrás do que isso. Isso é muito poderoso, irmãos. Então Paulo está lembrando esses irmãos dessa igreja que tudo que acontece é por intermédio da obra de Cristo. Paulo também lembra sobre os Gálatas no capítulo 3, sobre a insensatez. Ele começa o texto dizendo, ó Gálatas, quem vos fascinou
Em algumas versões vai ter quem vos embruxou. Ele compara a insensatez ao pecado da idolatria, de ser levado do nosso coração, ser corrompido pelo mal. Porque a insensatez tem a ver com a prática de pessoas que sabem o que devem fazer e não fazem porque escolhem não fazer. E Paulo lembra esses irmãos: irmãos, vocês foram comprados por Cristo. Ele vos amou com amor incondicional. Ele não olhou para os débitos de vocês. E vocês estão voltando o coração de vocês para as fábulas judaizantes que vocês ouviram. Cuidado, gente. Voltem os olhos para o Senhor. E no capítulo 4, ele fala sobre a nossa filiação em Cristo. Quantos aqui são filhos do Senhor, filhos de Deus? Isso no imaginário popular é fácil de imaginar, irmãos. Mas muitos de nós não desceu para o coração a ideia do que é ser filho de Deus. Porque filho vive como filho, irmãos. Os nossos filhos, por exemplo, eles estão debaixo de uma tutela. E eles podem até querer dar passos por si só. Mas o papel do pai é: calma, querido, você não se manda. Enquanto você, não pagar um aluguel, quem manda aqui sou eu. Quando Israel mete a bronca lá: filho, o Senhor vai converter seu coração. Ele: nunca. A mãe entra em desespero: meu Deus, onde esse menino aprendeu isso? Mas óbvio que ele não faz ideia do que está falando. Mas isso acende nos pais o quê? Uma responsabilidade. Esse menino precisa ouvir o evangelho. Mas uma coisa não deixa de acontecer nunca: o Israel, o Judá, o Samuel não deixa de viver como filho. E o filho vive com uma consciência de que pai e mãe estão provendo tudo. Eles não fazem ideia de que pai e mãe às vezes têm aperto financeiro. E eles falam: pai, eu quero isso. Aí o pai, meu Deus, preciso, né? Preciso dar um tom mais sério. E aí vem o primeiro questionamento, irmãos, que eu queria que você refletisse sobre isso. Você vive como filho de Deus? A sua consciência te leva a ter uma vida que você reconhece a paternidade de Deus de uma forma que você confia totalmente, plenamente em Deus e nada te abala? Ou as coisas que acontecem ainda capturam seu coração? Vai dar tudo certo, gente. Está amarrada a batida. Espírito de violência. Meu Deus. Né? Esse cruzamento aqui é um caos, irmão. Toda hora alguém dá uma... Mas vamos lá. Onde é que eu estava, gente? Meu Deus. Deus, o nosso Pai. Estamos vivendo como filhos, irmãos? Porque o filho tem essa prerrogativa. Meu pai está suprindo. E o ponto é, quando a gente pensa a partir de uma identidade que o Senhor nos deu, a gente pensa como a Bíblia nos coloca. Nós não vamos mais raciocinar a partir de nós mesmos. E mesmo que a vida seja muito difícil, irmão. Todas as provações, tentações, dificuldades vão bater à nossa porta, mas a todo tempo o Espírito Santo, que mora em mim, mora em você, vai te lembrar: você é filho de Deus. Você não precisa mais se rebaixar para isso. Você não precisa mais viver dessa maneira. Você não precisa mais negligenciar isso. Porque recebemos uma herança de ser filhos, irmãos. E ser filho de Deus é o ponto mais alto que um ser humano pode atingir na terra, irmão. Não é ser pastor,
não é ser apóstolo, não é ser profeta, mestre, evangelista, professor de escola dominical, presidente da República. Os filhos de Deus na terra gozam, experimentam das maiores bênçãos disponíveis. Mas o ponto é, muitos de nós não tiveram um bom pai. E aí você não tem referência de paternidade. Você não consegue olhar para Deus como pai, porque o seu pai foi um crápula. Porque o seu pai foi horrível contigo. Mas aí entra algo que muda toda a nossa sorte, irmão. Porque o que Paulo está trazendo para essa igreja é uma consciência de filiação a partir do amor de Deus. Que quando nós reconhecemos o amor de Deus, tudo que a Bíblia diz a respeito de nós e do que devemos fazer se torna possível. Aí a realidade de eu não tive uma família estruturada, mas se o Senhor me alcançou, os traumas eles podem ir embora. As dores podem ir embora. De repente você até precisa de terapia para lidar com algumas coisas. Mas existe uma verdade que não pode ser mudada. Existe um Deus que nos fez filhos, e como filhos de Deus, nós podemos e devemos experimentar tudo aquilo que a Bíblia nos coloca. E o ponto alto é, não depende do nosso esforço, irmãos. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Muitos de nós não conseguem entrar nessa realidade por quê? Porque a gente ainda faz conta. Pô, mas eu não mereço. É óbvio que você não merece, irmão. É óbvio. Lembra do que a gente está falando? A gente entra em crise com nossos filhos, porque ele desobedece. Se dependesse da nossa mente, da nossa bondade, o mundo seria um caos total, mais do que já é. Paulo, no capítulo 5, fala sobre algo muito poderoso, que é a liberdade cristã. E ele vai falar sobre o perigo que a liberdade mal interpretada causa nos crentes, que é usar a liberdade para libertinagem. É entender que somos livres, mas que a partir dessa liberdade eu posso agir como eu quero. Lembra? Você é filho. Você não paga o aluguel da casa. Você vive como filho. O filho está debaixo de uma realidade que o protege. Sabe por que papai e mamãe colocam a proteção naquela tampa de tomada? Para o filho não tomar uma pancada ali, um choque. Porque o 110 agarra, né, irmão? A criança fica ali. Quem lembra daquele episódio do Chaves? Eles tomam um choque e fica todo mundo preso. Aí o pai, quando faz isso, ele está pensando em quê? Eu não quero que o meu filho tome um choque. Mas aí tem filhos que fazem o quê? Que tira a tampa e passa por cima da autoridade do pai. Aí o que o pai vai fazer uma hora? Vai lá, querido. Bota o dedinho. E aí ele toma um choque e pum! Chora e nunca mais vai botar a mão ali. Apesar que tem alguns que... Eu era desse time, irmão. Tomava choque e voltava lá. Não sei se era ignorância, burrice, ou assim, o extremo de ser levado. Mas nós devemos viver como filhos. E não podemos ver a liberdade que o Senhor nos deu como libertinagem. Mas Juan, você começou falando, leve os fardos uns dos outros. O que tem a ver isso tudo aqui? Paulo, ele está trazendo e lembrando para a igreja da Galácia um fundamento que nos leva a ter um coração capaz de viver isso que ele está pedindo no capítulo 6. Por isso está falando sobre inconstância, infidelidade,
lembrando que a justificação que faz todas as coisas, que temos uma liberdade, mas ela tem que ser exercida com responsabilidade. Então nós chegamos, levem os fardos uns dos outros, assim vocês cumprem a lei de Cristo. E a lei aqui, ele não é a lei do Antigo Testamento, por isso que ele está falando a lei de Cristo, porque é vivida no amor. Quantos lembram que Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amem ao próximo como eu o amei. E aí a régua sobe demais, irmãos. E pensando em ser uma igreja que cuida, uma igreja que pastoreia, o primeiro ponto que a gente precisa pensar, uma igreja que obedece é uma igreja que pastoreia. Porque se olharmos para as nossas questões, nós não vamos dar esse passo, irmãos. Quantos aqui já tiveram a chance ou até a responsabilidade de ter que estar com algum irmão simplesmente por causa de um encontro de eu preciso ouvir meu irmão, cuidar dele, e por algum motivo aquilo foi desmarcado e você sentiu um alívio? Isso denuncia o tamanho da nossa arrogância. Porque Jesus não faria isso, irmãos. E o ponto que eu queria começar a pensar seriamente com vocês é: a igreja que cuida um dos outros é a igreja que quer fazer aquilo que nós buscamos para nós mesmos. Você quer ser amado? Amém, eu quero. Você quer ser cuidado? Amém, eu quero. Você quer ser lembrado no dia mau? Amém, eu quero. Comece a pensar em fazer isso por alguém. Porque a igreja que Cristo espera não é uma igreja perfeita, irmãos. Essa ideia de uma igreja muito gloriosa nos dias de hoje, isso é utopia, irmão. Quando você vê na internet uma igreja muito perfeita, que parece que tudo ali é impetuoso, grande demais, maravilhoso, toma cuidado. Porque Jesus orou por isso. Eu oro para que vocês sejam um. E porque se Jesus orou, isso é difícil. Porque nós estamos lidando com as nossas questões para fazer isso. Para eu cuidar de alguém, muitas das vezes eu quero tação. E esse é o ponto, porque muita gente na igreja não dá esse passo. Eu ainda não estou curado, como é que eu vou cuidar de alguém? Não é por você, irmão. É por intermédio da obra de Cristo. Só é possível levar fardo de alguém porque o Espírito Santo está em você. E por mais que você se veja, se sinta alguém pequeno, não há problema nisso. Você tem tudo o que você precisa para ser igreja, o Espírito Santo de Deus. E é óbvio, irmão, que aqui eu não estou falando, nem evidenciando que a gente precisa e deve tolerar erros e pecados e ignorância. O que eu estou falando é possível ser uma igreja empática, uma igreja tolerante, uma igreja que abraça uns aos outros, que cuida uns aos outros, pelo simples fato de Jesus ter depositado o Espírito em nós, e mais, porque eu, como cristão, desejo viver isso. E se eu quero isso para mim, irmãos, eu quero para o meu irmão. E se isso não acontece ainda, de repente o Senhor vai precisar mexer em algo em você. De repente você é uma pessoa egoísta, mas não é porque você quer ser. Porque o tipo de vida que você viveu na sua casa, na sua família, os traumas que você viveu, te formou alguém assim. Mas Paulo nos lembrou aqui, aos Gálatas, que há liberdade em Cristo Jesus. Nós podemos ser livres de amarras, irmãos.
Nós podemos ser livres de traumas, irmãos. E o problema é que, muitas das vezes, esses traumas, essas coisas, nos corroem, nos fazem mal e nos tira daquilo que é a vontade do Senhor, uma igreja que cuida um dos outros. Ah, mas Juan, você não sabe o meu problema. Eu não sei mesmo. E você não sabe o meu. O ponto é, se eu fizer aquilo que é necessário e você fizer também, nós vamos ganhar. Agora, se eu fizer e você não fizer, vai ser complicado. Mas, Juan, e as pessoas que estão fracas? Durante esse tempo, o que a gente faz? A gente carrega nas costas. O problema é que a igreja perdeu de vista esse tipo de cuidado. Porque a vida está tão acelerada, a gente está tão intolerante, que é impossível a gente pensar em cuidar do outro, da maneira como queremos ser curados e cuidados. Porque quando se trata do irmão, a nossa tolerância diminui, irmão. Ah, eu já falei 2 vezes, então não falo mais. Que isso, irmão? Você ia para o inferno, Jesus te salvou, querido. Você não valia 1 centavo de real e a graça te encontrou. Isso quer dizer que Deus não olhou para os seus pecados, as suas causas. Te fez filho e te habilitou num lugar que você pode exercer isso. Lembra do texto que diz, porque eu fui muito amado, muito eu amo. Mas às vezes nós não estamos vivendo assim. Somos muito amados, muito perdoados. Deus faz uma obra maravilhosa em mim, mas quando eu preciso estender a mão para alguém, eu me nego. Isso é sinal que o Espírito Santo não está falando ao seu coração. E quando eu digo o Espírito Santo não está falando, não quer dizer que ele não está falando de fato. É que você só quer ouvir a sua própria voz. Paulo aqui está fazendo uma convocação, irmãos, para não andarmos sozinhos. Porque a premissa do Evangelho interrompe todo tipo dessa ideia de andar sozinho, de viver sozinho, de não prestar contas. E ele provoca em nós aqui algo que é a coisa mais difícil. Andar junto com pessoas diferentes, com pessoas que não concordamos. Mas isso é ser igreja, irmãos. Uma grande família. E quando a gente pensa em família, a gente precisa pensar na realidade, inclusive, da nossa própria família. Quem tem família perfeita aí? Graças a Deus, ninguém, né? É isso aí, irmão. Minha família é um caos, irmãos. Eu não estou nem no grupo da família. Todo mundo tem um grupo do WhatsApp da família aqui, né? Eu nem faço parte para não passar mal, irmãos. Na época da campanha, meu Deus, meu tio militar, falando de Bolsonaro o tempo inteiro, minha irmã do movimento negro, ofendendo todos os crentes que estavam no grupo. E toda hora alguém me botava no grupo e eu já saía de imediato. Mas por que você fala alguma coisa lá? Mas eu não quero falar nada, gente. Eu só quero paz. Tá doido? O mundo já está esse caos, ainda me bota no grupo de WhatsApp para ficar discutindo. Porque família é isso, irmãos. As pessoas são diferentes. Só que quando a gente lida com família de sangue, existe algo que a gente está livre, entre aspas, que é a obrigação do perdão. Através do sangue de Jesus, família de Cristo, isso não é possível, irmão. Ah, briguei com o irmão, não fala mais comigo. Ih, querido, está no lugar errado, irmão. Você vai ser levado a perdoar alguém. E mais, o Espírito Santo vai querer te transformar. E se você é uma pessoa, igual o Joey pregou aqui,
há 2 semanas atrás, que sempre tem pedra na mão e sempre entra com os pés no peito do irmão com ignorância, Jesus quer te mudar, irmão. Você não pode ser mais o mesmo. Porque se você se converteu há 5, 10, 2, 20 anos atrás e essas coisas não mudaram em você, você precisa avaliar a sua conversão. Porque o papel da conversão é nos fazer parecido com Cristo. O evangelho ele não está em nós para amaciar o nosso ego. Pelo contrário, está para amassar. Spurgeon disse uma frase que essa semana eu li e me pegou muito. O orgulho é um fardo que nenhum homem deveria carregar, mas carregam. Porque ao carregar, se ocupam consigo mesmo e não podem carregar o fardo do outro. Tem gente que continua carregando o próprio peso para não ser empático com o outro, para não estender a mão para o outro. Suas mãos estão sempre ocupadas, irmãos. Você faz muita coisa, é. Aí o cara está pensando, é para não te ajudar, irmão. É para eu ficar sozinho aqui, quietinho na minha. Mas o que Deus espera de nós, irmãos? Não é isso, cara. Quantos aqui já se decepcionaram com a igreja? Seja honesto, irmão, levanta a mão. Começa por mim aqui. Isso acontece a toda hora. E eu não estou dizendo que os erros não devem ser corrigidos. Você já entendeu o fio da palavra aqui. O ponto aqui é, Paulo está trazendo uma responsabilidade para que a igreja exerça um papel com maturidade. Porque todos os pontos que eu falei até agora, eles são reais, nós identificamos, mas muitas das vezes nós não cumprimos o que Paulo está pedindo aqui, levem o fardo uns dos outros, porque nós ainda estamos com a nossa mochila pesadinha e nós gostamos disso. E você nunca vai conseguir ser alguém que estende a mão se você tiver com as mãos ocupadas, carregando ainda o próprio fardo. E o que o Spurgeon disse aqui vai exigir de nós humildade, irmãos. Vai exigir que a gente desça o nosso ego. Vai exigir que a gente pare de pensar muito em si mesmo e comece a pensar no outro. No livro Ego Transformado, do Tim Keller, ele trabalha uma ideia que o egoísta não é aquele que pensa muito em si. Às vezes nós fazemos essa ideia, não, o egoísta é o cara que só pensa em si mesmo o tempo inteiro. O egoísta é aquele também que pensa no outro, mas ele não pensa a partir de si mesmo. Ele está pensando no outro apenas como alguém que pode ser usado, alguém que pode não ser alcançado pelo seu serviço. Quem é egoísta, ele está pensando em si mesmo e ele não quer incluir alguém que está de fora. Mas isso é algo que está acontecendo a todo tempo na nossa sociedade, irmãos. Uma igreja que pastoreia e cuida é um lugar onde o ego é abatido. Abra sua Bíblia aí comigo em Hebreus 10. É interessante que o Tim Keller, ele traz uma proposta sobre pensar menos de si mesmo. Às vezes a gente pensa muito em si mesmo, mas a gente pensa com qual perspectiva? Eu sou muito bom, minha régua está lá no alto, não caminho com fulano porque fulano é chato, não pensa igual eu penso.
E aí o Tim Keller, ele fala o quê? Não pense tanto dessa forma, não pense tanto sobre si mesmo. O ego faz com que a gente tenha uma visão equivocada de nós, irmãos. Parece que a gente está o tempo inteiro olhando para um espelho com um filtro do Instagram. As irmãs aí que usam filtro, me perdoem. Mas há uma ilusão nesse tempo que faz com que a gente veja dessa maneira. Parece que tudo é muito perfeito. Por isso que eu falei sobre a ideia de uma igreja que não consegue mostrar o que são. E parece que a gente precisa todo o tempo de muita parafernália, de muita coisa bonita, de telão de LED. Irmão, sabe uma coisa que eu estou muito feliz aqui na igreja, esses meses, da mudança de lá para cá? Não ter a projeção. Aquilo é uma muleta, gente. Porque a projeção, às vezes, ela facilita para você cantar uma música que você não conhecia. Ok, isso é um bom recurso. Mas sabe o que acontece? Tem gente que fica lendo a projeção e esquece de adorar o Senhor. E aí fica ali, ó, todo mundo olhando para aquele negócio. E aí não basta ter a projeção da música. Vamos enfiar um monte de coisa na projeção. Aviso, não sei o que lá, contagem regressiva. Eu tenho ódio de contagem regressiva, irmão. Irmão, eu toquei esse fim de semana e o evento era assim, ó. Irmão, vocês vão ficar já com o instrumento e vai ter a contagem regressiva. Quando tiver o 0, vai aparecer um grave. Pum! E vocês já aparecem. Ah, em nome de Jesus, gente. Nem fazendo show no meio secular com o Naldo Beni tinha isso, irmão. Caramba! Ah, então você é contra a tecnologia. Não sou contra não, irmãos. A gente não pode se perder no meio de tantas coisas. Porque às vezes uma reunião tem 40 minutos de anúncio de coisas que não falam sobre Cristo mais. E aí tem mais coisas para tirar nossa atenção do que para nos levar em Cristo, irmãos. Quem abriu Hebreus aí? 10, 24 e 25. Pô, contagem regressiva não, gente. No dia que se colocar aqui, me avisa para eu não vir. Meu Deus. Versículo 24 diz assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa interessante, irmão. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. O autor aos Hebreus aqui está falando que se você não olhar para o irmão, você não vai conseguir incentivar ele ao amor e às boas obras. Você vai ter que parar de prestar atenção em si mesmo e olhar para alguém. Sabe por que no nosso meio, às vezes, não tem cuidado uns com os outros? Porque a gente tem pressa, irmão. Acaba a reunião, todo mundo mete o pé correndo. Você não consegue trocar uma ideia com ninguém. E quando troca essa ideia com alguém, você ainda mente. Irmão, tá tudo bem? Tá sim. Tá nada. Nem para falar como a viúva lá, ó. Como é que a viúva fala? Vai indo. Vai tudo bem. Que aí era a dica, né? Quem veio do pentecostal sabe quando alguém fala, vai tudo bem, tu já sabe que não tá. Mas aí, qual o problema? Esse irmão que faz isso, ele quer ajuda. Mas às vezes, o que falta de nós é um feeling, irmão, de conversar com alguém e perceber que essa pessoa está mal. Mas você está desatento. Você quer tanto comer um prato de comida quando o culto acaba, que você não consegue ver a dor no rosto de alguém. E aí você fala, irmão, está tudo bem. Aí você percebe, pô, acho que não, na sua cabeça. Mas você não faz nada, irmão.
O autor de Hebreus aqui está falando que existe um exercício a ser feito, que é prestar atenção no outro. E como você vai ser alcançado se você não fizer isso? E não é prestar atenção no outro para tentar você promover algo que você quer para ele, mas para ser simplesmente alguém que está abraçando alguém. Incentivar ao amor e às boas obras. Irmão, eu estou contigo. Você não está sozinho. Vamos voltar, você faz falta, irmão. Ao invés de só, você está faltando, hein? Vamos cantar a musiquinha do Seja Bem-vindo, hein? Esse tipo de fuleiragem. Irmão, eu quero ver você aqui. A gente está junto, eu amo você, irmão. Não some, não. Estou orando por isso, para Deus te dar graça. E aí, quando você souber de algo que é real, você vai e faça alguma coisa de verdade. Porque a oração é o mínimo que a gente pode fazer por alguém, irmão. Mas às vezes bater na porta de alguém e falar, irmão, estou aqui, ó. Vim te ver. Fazer o quê? Vou orar contigo e vou embora. Só isso. Para também não ser um chato, né? Tu vai e ora com o irmão e vai embora. Eu duvido, se esse irmão abrir a casa para você e orar junto contigo, a graça de Deus não vai tocar a vida dele. Mas sabe qual o problema? A gente espera que isso aconteça com a gente. Mas não faz. A igreja que cuida é uma igreja que está numa via de mão dupla, irmãos. Eu faço e alguém faz por mim. Senão essas coisas vão corroer o nosso coração, irmão. Porque além das desavenças comuns, dos problemas comuns, a gente ainda tem o diabo, que não descansa. Mas o ponto é necessário dar passos práticos para vivermos a igreja que a gente quer. O texto continua aqui, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem o aproximar do grande dia do Senhor. E olha que interessante, não deixemos de congregar, de reunir como igreja, como é costume, mas procurem o quê? Encorajar. A gente pensa muito no irmão que não congrega, mas encoraja pouco. Tem pessoas que somem e não recebem uma mensagem. Sabe o que é isso? Falta a graça de Deus no nosso meio, irmão. Falta pessoas que estão pensando, eu vou encorajar o meu irmão. Irmão, cadê você? Estou orando por você. Manda um versículo. Quem aqui já passou por isso? Sumiu por um problema e ninguém foi atrás. Levanta a mão, irmão. Vai levantar. O Senhor quer nos levar ao contrário desse tipo de vida, irmãos. Sabe por que, às vezes, eu não consigo fazer isso com todo mundo? Jovem. Eu não consigo fazer isso com todo mundo, não é impossível. Mas sabe por que eu sou um cara grudento? Falo toda hora, vou atrás? Porque eu acho que é o único jeito de viver a igreja, irmão. Porque é o que eu via Jesus fazer com os discípulos. E a gente precisa, no mínimo, ter Cristo como nosso padrão. E se a gente tentar comparar o mundo que a gente vive, não está diferente da época de Cristo, irmãos. Estava tudo uma loucura lá. Jesus estava sendo perseguido para morrer. E quando ele soube da sua morte, sabe o que Jesus faz? Ele não entra em desespero. Ele faz um banquete e chama os discípulos. Vem comer comigo, irmão. Olha que loucura, irmão. Se você soubesse hoje que você ia morrer,
o que você ia fazer? Paulinho, você vai morrer hoje. Vê a voz do Senhor assim. É só brincadeira, é metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não bate um desespero, não bate assim, caramba, o que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu quero fazer? Vou viajar, vou comer meu último prato de comida que eu gosto. Vou lá na minha mãe para ela fazer um bolinho de chuva. O que passaria na sua cabeça, irmão? Você vai morrer. Jesus reúne os amigos para comer, irmão. Isso diz para nós muita coisa. Diz para nós que não somos a igreja que Ele quer que nós sejamos. Isso diz para nós que nós não usamos a nossa mesa, a nossa comida do jeito que devemos usar. Isso diz para nós que nos falta empatia, nos falta amar o próximo. Mas toda semana eu consigo pensar num modelo de igreja que eu sonhei para mim. Então existe uma convocação para mim e para você, irmão. Nós queremos uma igreja que ama, que cuida. Você precisa fazer parte disso. E se você está fraco, não está em condição, você precisa falar, eu não estou bem. E mesmo que eu entenda que isso deveria ser comum. Você se relaciona, você percebe quando alguém está mal. Mas se não acontece, você fala, eu estou mal, irmão. Eu estou me afogando, eu estou morrendo. E alguém vai estender a mão para você. E a graça de Deus vai te encontrar. Porque tudo o que fazemos é por intermédio de Cristo. Abre comigo a sua Bíblia aí. João 13. Uma igreja que pastoreia é uma igreja que ama como Jesus. E aqui eu queria te provocar num nível mais forte ainda. Irmãos, o amor que você quer dar para alguém não é suficiente. Você precisa fazer isso através de Cristo. Senão você vai fracassar. Não é a nossa medida que consegue fazer algo por alguém, mas é a medida de Cristo. É porque Cristo nos amou. A carta de 1 João vai dizer que nós podemos nos amar. Ele nos amou primeiro, aí nós podemos nos amar. Se a sua régua é a sua paciência, é caos. Se a sua régua é o seu amor, estamos perdidos. Mas se for o amor de Cristo, a paciência de Cristo, a longanimidade de Cristo, essa igreja vai desfrutar de coisas maiores e relevantes. E aí vai ser um lugar onde todos são cuidados. Mas não um lugar onde são todos cuidados pelos pastores, apenas. Mas um lugar que de verdade todos se importam. Irmãos, assim, eu não estou ligando para o que acontece nas outras igrejas, irmão. A minha preocupação é o que acontece aqui. Quais são os passos práticos que nós, membros da Zelo, podemos dar nessa manhã? Qual o compromisso que podemos fazer? Qual é a igreja que nós vemos ser a igreja correta, bíblica, e qual é a igreja que não estamos sendo? E a partir disso a gente olha e faz alguma coisa, irmão. Quantas pessoas sumiram do nosso meio aqui e você nunca mandou uma mensagem? Quantas pessoas sumiram e você sequer lembrou para orar? Existem coisas que são mínimas que podem ser feitas. Mas no dia que aconteceu com isso, você foi grato ao Senhor. Caramba, lembraram de mim. Lembra de alguém. Caramba, oraram por mim, fizeram algo por mim. Faça pelo outro. Porque assim nós vamos fazer aquilo que Paulo estava falando aos Gálatas, cumprindo a lei de Cristo. Verso 34 e 35 de João.
Diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha isso, irmãos. Se não tem amor, ninguém vai reconhecer que é discípulo de Cristo aqui. E às vezes nós queremos ser reconhecidos como cristãos por causa da música que a gente canta, por causa de uma boa pregação, uma boa retórica, de um espaço legal. E agora vai ter identificação, todo mundo vai ver, caramba, uma nova igreja no bairro, graças a Deus, mas não tem efeito se não amarmos como Jesus. Isso aqui parece ser muito simples, mas eu te garanto que não é, irmão. Eu até queria estar falando sobre o poder de Deus hoje aqui. E no final, batismo com o Espírito Santo. Vai, fogo! Todo mundo, caramba. Mas é em vão se a gente faz isso sem amar. Paulo fala isso aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor. Até o Renato Russo soube isso melhor do que a gente. Eu queria ler aqui alguns versículos para finalizar, que são versículos que falam sobre o amor de Deus. Mas para que você nunca esquecesse que o amor de Deus é a coisa mais importante que nos aconteceu. E é com base nesse amor que nós precisamos nos relacionar. Jeremias 31, 3, você não precisa abrir. Diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Salmos 136, 26. Deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Irmãos, tem amor que está se esfriando, se acabando, relacionamentos se findando, e Deus nos lembrando nessa manhã: o meu amor dura para sempre. Isaías 54, 10. Ainda que os montes se retirem e os outeiros sejam removidos, todavia o meu amor não se apartará de ti. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, Deus não devia provar nada para a gente. E o autor aos Romanos, Paulo, está falando: Deus prova o amor por vocês quando Ele deu Cristo para morrer. 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Romanos 8, 32, 38. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, pode ter acontecido o que for contigo. Você pode ter o trauma que for. Existe uma verdade inabalável. O amor de Deus te encontrou
e Ele nunca vai se separar de você. O amor de Deus nos coloca num lugar de pessoas privilegiadas, irmão.